Nós vamos falar de nefropatia pela IgA, e aí na discussão eu falo por que eu gosto de nefropatia pela IgA, apesar de que o capítulo do livro que eu editei, que a Cláudia citou, o nome da doença está como nefropatia da IgA. Eu queria dizer que essa logomarca aqui da Sociedade de Nefrologia do Ceará ficou muito bonito. Há boatos de que nós copiamos, e a doutora Tainá disse que tem provas, mas nós publicamos primeiro. Então, na verdade, a original é nossa. Mas as duas ficaram muito lindas. Parabéns. Eu queria convidá-los para participar do curso itinerante. E apesar dessa palavra dizer respeito à mobilidade física, esse vai ser um curso online. É um curso da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo. Foi fundado em 2015. O ano passado não teve. Esse ano nós estamos voltando na modalidade 100% online, totalmente gratuito. Esse ano nós teremos 3 módulos. O primeiro nesse sábado. Nesse código, nesse QR Code, vocês têm acesso ao link com a programação e com o link para inscrição. Vai ser bem interessante. O foco vai ser o manejo da doença renal crônica com vistas às novas estratégias terapêuticas, especialmente os inibidores da SGLT2. Tem um patrocínio da AstraZeneca. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao que eu vou apresentar hoje aqui. Aliás, eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, só que para esse encontro eu tenho esse conflito de interesse porque diversas amizades que eu tenho no Ceará, inclusive algumas com acesso a praias exclusivas e paradisíacas que ficam me mandando fotos no final de semana, varandas com vistas maravilhosas e pessoas me devendo todo tipo de prato de lagosta. Então esses são meus únicos conflitos de interesse. Fora isso, eu estou livre de qualquer conflito de interesse. A título de introdução, a nefropatia pela IgA foi descrita pela primeira vez no final da década de 60, por Jean Berger, na França. Ela é a glomerulopatia mais comum no mundo todo, com predominância na Europa e na Ásia. Deve ser até mais predominante do que a gente vê, porque em muitos países não tem política de se biopsiar hematúria glomerular. Nos países asiáticos, onde existe uma política mais agressiva de biópsia de hematúria glomerular, ela chega a representar metade de todas as glomerulopatias primárias. Na França, Itália e Espanha, de 20% a 30%, e na América do Norte chega até 20%. No caso do Brasil, o nosso país não é um país que adere à política de biopsiar hematúria microscópica, que é uma das principais manifestações laboratoriais da nefropatia pela IgA, né? A nossa síndrome glomerular predominante é a síndrome nefrótica, como está demonstrado aqui num dos primeiros reportes do registro paulista de doença glomerular. Mesmo assim, considerando essa frequência alta de síndrome nefrótica e de hematúrias com proteinúria, associada à proteinúria, a nefropatia pela IgA é a terceira colocada em termos de frequência. Então, é uma glomerulopatia muito frequente no mundo todo. Toda vez que aparecer esse QR Code na minha apresentação, é um link para aqueles que eu acho que são os principais artigos que eu vou citar nessa apresentação. Então, do ponto de vista de importância do tema, é bastante relevante, porque, de fato, é a doença glomerular primária mais frequente em todo o mundo. Ela costuma ser mais frequente entre homens, né, numa frequência de 2:1 no Japão e de 6:1 nos Estados Unidos e no norte da Europa. A, 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 a manifestação clínica clássica, clínica não, laboratorial, é a hematúria, né, mas quando isso aparece com hematúria macroscópica, aí sim a gente pode dizer que é uma manifestação clínica. Normalmente, assim, crianças, uma hematúria macroscópica que aparece 2 a 3 dias após uma IVAS, um pouquinho diferente, por exemplo, de uma síndrome nefrítica pós-estreptococco, que vem 2 semanas depois. A tríade clássica da nefropatia pela IgA é a hematúria macroscópica, hipertensão e edema, ou seja, síndrome nefrítica, um componente agudo, de inflamação aguda. Isso representa 4 a 13% apenas de todos os casos. Frequentemente ela se manifesta como hematúria microscópica, com dismorfismo ou presença de cilindros hemáticos, ou seja, uma hematúria glomerular, e isso em exames de rotina. Para quem faz consultório é bastante frequente, né? A investigação de hematúria glomerular, que a gente chama de hematúria assintomática, porque não tem presença de proteinúria e nem nenhum outro dos componentes clínicos, como hipertensão, edema ou alteração de função renal. Eventualmente pode se manifestar como proteinúria não nefrótica, raramente como síndrome nefrótica, mas pode acontecer.
e, eventualmente, uma glomerulonefrite crônica já em uremia. Só para vocês terem uma ideia, isso é um dado de vida real, de um estudo asiático, com mais de 1.600 pacientes, uma coorte bem interessante, e aqui eu estou chamando a atenção para a apresentação clínica da doença pela IgA, né, da nefropatia pela IgA, né, com uma apresentação inicial predominando a hematúria macroscópica, mas também não sendo infrequente edema e hipertensão. Mas 1/3 dos pacientes em algum momento desenvolve hipertensão, e aqui a distribuição dos estágios de doença renal crônica, sendo que a maioria dos pacientes se apresentam inicialmente com a função renal relativamente bem preservada, estágio 1 e 2 de doença renal crônica. Do ponto de vista do diagnóstico, esses conceitos foram agrupados no último CADIGO, que a sua versão final ainda não foi publicada, está sendo revisada, mas são 4 pontos bem importantes para o diagnóstico, são fundamentos para o diagnóstico. Primeiro que a nefropatia pela IgA só pode ser diagnosticada por biópsia renal, porque existem as outras causas do que a gente chamava antigamente de hematúria benigna, como, por exemplo, doença pela membrana fina, ou não tão benigna como doença de Alport. Deve-se atribuir score de lesões histológicas, que é a classificação de Oxford revisada. Eu vou detalhar um pouquinho isso aqui. Não existe nenhum marcador, biomarcador sérico urinário validado para o diagnóstico, apesar da gente conhecer um pouquinho melhor hoje em dia a fisiopatologia da doença, e todos os pacientes devem ser investigados para causas secundárias. Então, se a gente for organizar isso num fluxo de linha de cuidado, havendo o diagnóstico da glomerulonefrite com IgA dominante na microscopia de imunofluorescência, o primeiro passo é excluir causas secundárias, como, por exemplo, vasculite pela IgA, uma IgA secundária que pode ocorrer nas doenças hepáticas, né, especialmente em pacientes com doença hepática avançada, infecção por HIV, doença inflamatória intestinal e outras infecções. Havendo a exclusão de causas secundárias, a gente fica com a nefropatia pela IgA idiopática, que antigamente se chamava de doença de Berger, e hoje simplesmente a gente chama de nefropatia pela IgA idiopática. A partir daí, o passo seguinte é a gente classificar de acordo com a classificação MEST-C ou Oxford revisada, que é um score de alterações histológicas. Então, do ponto de vista da patologia, o que nós vamos classicamente encontrar no glomérulo de pacientes acometidos pela nefropatia pela IgA? Lesão clássica, sim, apesar dela não ser patognomônica e nem ser uma condição sine qua non, você pode ter IgA de várias maneiras, mas o clássico, né, o típico é a hipercelularidade mesangial. Então aqui vocês podem ver os espaços mesangiais que deveriam ter no máximo 2 ou 3 células, com 6, 7, às vezes 8 células, eventualmente com um pouco de expansão da matriz mesangial. Não é infrequente a gente encontrar também proliferação endocapilar, ou seja, a luz do capilar obliterada por célula visitante. Eventualmente, a apresentação clínica a apresentação histológica, desculpe, é uma GESF, uma glomerulosclerose segmentar e focal, como vocês veem aqui, ou às vezes com um grau de cronicidade bastante avançado, né, como tá demonstrado aqui, o que pinta em azul aqui no tricômico de Masson é fibrose. Mas, obrigatoriamente, o que a gente precisa encontrar são os depósitos de IgA na microscopia de imunofluorescência, né, aqui classicamente, como foi descrita por BG, né, que são os depósitos mesangiais, mas também podendo acometer aqui alças capilares quando se tem uma glomerulonefrite endocapilar, que pode ocorrer nas síndromes nefríticas agudas. Existem sistemas de classificações antigos que foram abandonados, eu não vou me deter a eles porque eles foram substituídos pela classificação de Oxford, mas os padrões de alteração, eles são meio que semelhantes, né, hipercelularidade mesangial, proliferação de aumento de matriz, né, proliferação celular e aumento de matriz, eventualmente esclerose, doença proliferativa em vaso, e tudo isso caminhou para um nível de classificação histológica hoje que é a preferível, que é a classificação conhecida como Oxford revisitado ou revista. E por que foi preciso fazer essa classificação? Porque avançou-se muito no conhecimento de modelos preditivos de prognóstico,
E levando-se em consideração três princípios básicos, né, que uma boa classificação precisa ter sensibilidade e especificidade para predizer desfechos individuais, ou seja, apesar de você definir isso em um grupo grande de pacientes, você precisa aplicar o indivíduo e isso ser aplicável ao indivíduo. Tem que ter uma capacidade de comparação internacional, ou seja, precisa ter validações externas, ajustes populacionais e cria uma oportunidade para estratificar risco para desenho de estudos clínicos, que esse é um grande problema em doença glomerular e na nefrologia em geral, né? A gente não tem muitos sistemas de padronização de classificação. Até algum tempo atrás, cada um dizia que lesão renal aguda era o que quisesse, até a doença renal crônica antes do CADOC. Então, isso é importante para a gente poder comparar resultados de estudos clínicos. Então, foi nesse contexto que surgiu a primeira classificação, que foi a classificação de Oxford, o estudo original, as duas publicações originais estão nesse link aqui, se vocês quiserem pegar. Eu vou fazer uma breve revisão para não me alongar, mas esse é um dos temas que eu mais gosto na nefropatia pela IgA. Essa classificação veio de um estudo histórico que incluiu 8 países de 4 continentes. Na América do Sul, infelizmente, nós não fomos representados pelo Brasil e sim pela Argentina. Um total de 265 pacientes. É interessante porque a predominância aqui é de brancos e asiáticos, né, uma boa amostra nas biópsias, e é importante lembrar que todos os pacientes tinham uma função renal acima de 30 ml por minuto, na taxa de filtração glomerular. E eles tinham que ter proteinúria acima de 500 miligramas em 24 horas, ou equivalente, como por exemplo um P/C. E aí as variáveis de patologia avaliada foram o score de hipercelularidade mesangial, glomeruloesclerose segmentar ou adesão do glomérulo à cápsula, hipercelularidade endocapilar, crescentes, atrofia tubular e fibrose intersticial, e score de lesão de artéria e arteríola. Os desfechos foram voltados para a função renal ou proteinúria, então slope de taxa de filtração, queda de 50% na filtração glomerular basal ou doença renal crônica em estágio terminal. Então, na verdade, esse sistema de classificação, ele foi montado como um modelo preditivo para encontrar desfechos relacionados à perda de função renal ou manutenção de proteinúria, com follow-up de 5 anos. Então, nas análises iniciais, né, aqui são dois modelos de análises estatísticas, um modelo que levou em consideração critérios de patologia e parâmetros clínicos iniciais, então isso é importante levar em consideração, né, taxa de filtração, pressão arterial média e proteinúria, e o segundo modelo levou em consideração critérios de follow-up, eu vou falar um pouquinho disso na frente, né, pressão arterial média e proteinúria, e o que se viu foi que quando o desfecho era redução de função renal, esclerose glomerular e atrofia tubular estavam relacionados à predição desses desfechos renais, e sobrevida renal ou perda de função renal em uma redução de 50% da taxa de filtração glomerular, aparecia aqui a hipercelularidade mesangial, e os scores de cronicidade, digamos assim. Então, a partir daí, uma segunda análise foi feita para o slope de função renal maior do que 1,6 ml por minuto ano, e o que se viu foi que a probabilidade de alcançar essa perda de função renal aumentava com o aumento da intensidade da lesão crônica no compartimento tubulo-intersticial, na presença de glomeruloesclerose segmentar e na presença de hipercelularidade mesangial. Então, dessa forma que foi desenhado o critério Oxford, né? Então, ele já foi revisitado, então eu não vou me deter nessa primeira tabela aqui, mas levava em consideração a presença e a intensidade de hipercelularidade mesangial, a presença ou não de esclerose glomerular, a presença ou não de hipercelularidade dentro da luz capilar, e a lesão crônica foi a fibrose tubular intersticial, e aí sim, de uma forma ordinária, né, gradativa, de acordo com a sua intensidade na biópsia do diagnóstico, né? Então, essa é o resumo.
do score, sendo que o score só deveria ser aplicado se o paciente, se a biópsia tivesse 8 ou mais glomérulos, muito parecido com outros sistemas de classificação de patologia renal. Entretanto, houve uma necessidade de se atualizar esse score, que é o que a gente chama hoje de MAST-C, por causa desse bias aqui. Praticamente todos os estudos de onde derivaram os pacientes que foram incluídos na avaliação, os pacientes estavam em uso de imunossupressão. Então, na verdade, foi feita uma atualização em 2016 e em 2017, levando em consideração outros fatores, especialmente porque não se aparecia, por exemplo, a presença de crescente como um fator preditor, porque a presença de crescente era um indicativo para o paciente estar em imunossupressão mais intensa. Então, com a atualização da classificação que foi feita mais recentemente, foi mantido o critério de alteração de celularidade mesangial, de esclerose glomerular e de atrofia tubular. Entretanto, passou-se a considerar que o uso de imunossupressão poderia mascarar algumas alterações, né? Especialmente alterações inflamatórias, como presença de células dentro do capilar, né, a questão endocapilar. Depois se estratificou as lesões glomerulares e, especialmente, a introdução da presença ou não de crescentes e do número de crescentes. Especialmente porque pacientes estavam em uso de imunossupressão e também porque se excluiu taxa de filtração glomerular abaixo de 30, que é quando a gente vê com mais frequência a presença de crescente, mesmo que crescentes inflamatórios. Então, o que se viu em estudos combinados é que a presença de crescente aumentava de forma substancial a probabilidade do desfecho de função renal, especialmente quando esse número de crescentes ia aumentando, né, 1 para 6 glomérulos ou 1 para 4 glomérulos, e isso ocorrendo mesmo em pacientes em uso de imunossupressão. Dessa forma, essa classificação foi ampliada, né, para que a gente pudesse incluir, né, para que os patologistas pudessem incluir aqui a presença de crescente e o tipo de crescente e a quantidade de crescente. Então, é a classificação que leva em consideração, então, a presença de hipercelularidade mesangial, esclerose glomerular, o S, né, a lesão endocapilar, a lesão túbulo-intersticial e a presença de crescente. E essa classificação, ela deve ser utilizada para fins prognósticos. Ela ainda não está validada para você indicar ou não indicar um tratamento, mas é extremamente importante que ela seja feita no início logo no início do diagnóstico. Do ponto de vista da fisiopatologia, avançou-se bastante na fisiopatologia da nefropatia pela IgA nos últimos anos, né, e nisso aqui existe a participação do Roberto Monteiro, que é um brasileiro que trabalha fora, e boa parte dos trabalhos que fizeram o desenho da fisiopatologia atual da nefropatia pela IgA foram liderados por ele, né. Então, o que a gente sabe é que tudo começa pela deposição de uma subclasse de IgA1 no glomérulo, no mesângio principalmente, né, e isso é o marco inicial da nefropatia, e isso ocorre por conta de depósitos constituídos por IgA polimérica, especialmente um dímero de IgA com IgA, ou um imunocomplexo contendo IgA, e aí pode ser uma IgA com a IgG. Então, o primeiro passo para o início da doença é a formação de complexos de IgA, que em geral é uma IgA que é produzida com a deficiência de glicosilação, e por conta dessa deficiência, uma gruda na outra e forma um dímero, né? Esse dímero é solúvel, ele circula, e por conta da sua conformação espacial, quando ele passa no glomérulo, ele gruda no mesângio, especialmente por causa de alguns receptores que eu vou mostrar logo na sequência. E é possível que pacientes suscetíveis à nefropatia pela IgA tenham hiperexpressão de receptores para essa IgA. Então, na verdade, aqui na circulação nós teríamos os dímeros de IgA, né? Então, duas IgA1 com deficiência de glicosilação formam-se um dímero, é uma estrutura relativamente grande, anômala, que tem a porção Fc exposta, e quando passa no fluxo sanguíneo de filtração e
e encontra lá alguns receptores que têm afinidades para esse dímero, especialmente esse receptor que é o receptor da ferritina, né, que é o TFR1, o TFR1, gruda-se e há o depósito desse imunocomplexo, né, porque são dois anticorpos e às vezes tem uma IgG junto, a formação desse imunocomplexo na superfície da célula mesangial. Isso ativa uma resposta inflamatória que amplifica isso para a proliferação da célula mesangial e, eventualmente, também produção de matriz. E é interessante porque a célula mesangial é rica nesses receptores. É possível que o paciente que vai desenvolver a nefropatia pela IgA, além de produzir a IgA com defeito de glicosilação, precisa ter uma hiperexpressão desses receptores. Entretanto, o mesanjo não é o único foco de depósito, como a gente mostrou na patologia anteriormente, você pode ter depósitos em capilares glomerulares. Isso é o que se tem de conhecimento de fisiopatologia. Essas moléculas, elas têm sido alvos de estudos experimentais como alvos terapêuticos, mas a gente não tem ainda na prática clínica nenhuma intervenção terapêutica voltada para essa fisiopatologia, e nem isso aqui, né, os dímeros de IgA1, ou presença de IgA1 com defeito de glicosilação, estão autorizados como biomarcadores de diagnóstico da doença. A gente pode falar um pouquinho na discussão sobre a glomerulopatia pela IgA no transplante, e parece que a presença disso aqui pode ser um marcador de recorrência. Então, a partir do momento que nós fizemos a classificação MASH-CID score para predizer desfecho, daí a gente passa a fazer o manejo clínico. E o CADIGO vai trazer como primeiro ponto no manejo clínico fazer uma estratificação de risco baseada em ferramentas internacionais de predição de desfecho, especialmente desfechos voltados para perda de função renal. Então, o racional disso é que dados clínicos e histológicos no momento da biópsia podem ser usados para mensurar o risco de desfecho, usando ferramentas internacionais de predição. Tem pelo menos duas validadas, eu vou falar apenas de uma aqui, pela brevidade da aula. Essas ferramentas não podem ser usadas para determinar o impacto de regimes terapêuticos, apenas para predição de prognóstico, então elas não podem ser utilizadas ainda, não estão autorizadas ainda como desfecho em estudo clínico, e como eu falei anteriormente, não há biomarcadores séricos ou urinários validados para diagnóstico e nem para predizer prognóstico em nefropatia pela IgA. Então, além da proteinúria e da taxa de filtração, especialmente proteinúria, como eu vou mostrar para vocês. Então, na verdade, esses modelos matemáticos disponíveis são modelos matemáticos para você ter uma ideia de como vai evoluir o seu paciente, informá-lo e, eventualmente, até traçar a sua estratégia terapêutica, apesar de não poder ser utilizado, a mudança desse score ao longo do tratamento não poder ser utilizado como desfecho em estudo clínico. Então, hoje, a ferramenta de predição de diagnóstico mais recomendada é uma ferramenta que foi desenvolvida a partir de uma coorte asiática, entretanto ela foi validada em estudo multicêntrico, né? Quem tiver interesse de ver o artigo, está aqui o link, e foi um treinamento feito, né? Quer dizer, na verdade foi assim, a montagem desse modelo matemático foi derivado e foi a partir de mecanismos de avaliação estatísticas de aprendizado em máquina, e ele tem uma acurácia bastante interessante, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, para detalhar um pouquinho esse estudo, ele incluiu pacientes que foram diagnosticados com nefropatia pela IgA desde a década de 90 até o final dos anos 2010. Os dados foram atualizados em 2017. A função renal foi estimada pelo CKD-EP e uma fórmula específica para a população japonesa, lembrando que é um estudo asiático. Os desfechos foram desfechos de função renal, então predição de doença renal crônica terminal em 5 anos, ou perda de 50% da taxa de filtração glomerular basal. A coorte derivativa, ou seja, onde a equação foi criada era de um centro único, onde 7% dos pacientes tiveram esse desfecho, mas ela foi validada em pacientes advindo de múltiplos centros. E foi utilizado dois modelos de machine learning, esse é um dos mais importantes, né, que é a árvore de decisão, está faltando um T aqui, eu peço desculpa, o XGBoost, mas foram feitos outros derivados de regressões no modelo tradicional que a gente conhece de avaliação estatística.
Então, quando se avaliou os preditores disponíveis, os 10 preditores mais importantes, de acordo com o score de importância, foram esses aqui, né? Vai desde alterações histológicas até alterações clínicas muito simples de se detectar, como hipertensão na biópsia, idade na época da biópsia, da hipertensão antes da biópsia, no caso, né? Creatinina, que sempre vai ser um marcador poderoso de prognóstico de desfecho renal. Então, utilizando diversos modelos matemáticos, né, os autores avaliaram equações, né, com número de variáveis diferentes. Então, aqui, por exemplo, é um modelo matemático com 36 variáveis. E aqui isso é uma estatística C, que na verdade nada mais é do que uma área sobre a curva de uma curva ROC. Então, quanto mais próximo de 1, maior é a estatística, maior é a acurácia desse modelo preditivo de prognóstico. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, ó, a árvore de decisão, ela alcançou uma excelente área sobre a curva, mas no modelo com 36 variáveis. Se a gente tiver que coletar 36 variáveis para botar no aplicativo, no meio a gente desiste. Só que eles encontraram aqui áreas sobre a curva bastante interessantes, com 10 variáveis, com 8 variáveis, com 7 variáveis. Então, na verdade, utilizando uma boa estatística com um número pequeno de variáveis, eles criaram uma equação levando em consideração especialmente 3 marcadores, né, 2 marcadores histológicos, né, alterações tubulares, alterações de presença de esclerose glomerular e a proteinúria. A gente não sabe exatamente qual que é toda a matemática dessa fórmula, eles não contam para a gente, mas quando você aplica esse modelo matemático, que tem 6 ou 7 variáveis, um paciente de 34 anos, por exemplo, branco, com diagnóstico de GA, com essa pressão, em uso de losartan, com a taxa de filtração glomerular inicial de 79, uma proteinúria de 0,76, que tem esse MAST-C e que não está em uso de imunossupressão, você vai lá no site, né, tá aqui o endereço do site, coloca essas são as variáveis, eu botei aqui de propósito, e você encontra uma probabilidade desse paciente reduzir taxa de filtração glomerular em 5 anos ou ir para diálise ao final de 5 anos em 6,33%. E isso pode te ajudar a tomada de decisão, se você vai fazer apenas terapia de suporte, se você vai ser mais agressivo em imunossupressão, e até informar o paciente para ele programar a vida dele nos próximos 5 anos. Então, desculpa. Tendo feito, então, essa estratificação de risco, nós vamos para a fase final da linha de cuidado, que é o tratamento, né? E o tratamento tem basicamente 2 passos, né? O primeiro passo, né, que é o foco primário, que é o que a gente chama de terapia de suporte, né, que é a otimização dessa terapia. A maioria dos pacientes, quando a gente faz o diagnóstico de nefropatia pela IgA, que o paciente já está em acompanhamento com o nefrologista, ele já está em terapia de suporte, porque é um paciente que, na grande maioria das vezes, é hipertenso, na grande maioria das vezes não, mas 1/3 é hipertenso, tem algum grau de proteinúria, se não for hipertenso, e eventualmente já tem algum grau de perda de função renal. Então ele já está com terapia de controle de pressão e já está com estratégias antiproteinúrica. Então, é intensificação ou otimização da terapia de suporte, avaliação de risco cardiovascular e fazer intervenções se necessárias, como, por exemplo, tratamento de dislipidemia, mudança de estilo de vida, né, como toda boa prática clínica, e deve-se considerar variantes de nefropatia pela IgA, como, por exemplo, aquelas com podocitopatia onde predomina a síndrome nefrótica, que talvez você precisa ser mais agressivo no início do tratamento, nefropatia pela IgA com lesão renal aguda, que eventualmente pode ser por conta da presença de crescentes, com uma evolução de uma rapidamente progressiva. Isso pode acontecer também na nefropatia pela IgA secundária, como as vasculites pela IgA. Então, esse é o início do tratamento. Na maioria dos pacientes nos nossos ambulatórios e nos nossos consultórios, nós vamos lidar com esses 3 primeiros pontos. Então, por que redução de proteinúria é extremamente importante? E talvez, se eu tivesse que elencar um
ponto fundamental no tratamento e no manejo da nefropatia pela IgA. E aí eu deixei a questão dos inibidores da SGLT2 para discussão, para não tornar a apresentação muito longa. Nós temos que ser neuróticos em reduzir proteinúria. E isso porque há uma série de estudos mostrando que redução de proteinúria no curso do tratamento melhora desfechos. Eu trouxe um estudo só que resume uma boa evidência, né? Esse estudo está disponível aqui nesse link. É um estudo de meta-análise com casos individualizados. O que quer dizer isso? Que o grupo que fez a meta-análise é até o grupo do Andrew Levy, que é o mesmo que desenhou o CKD-EP, recebeu dos investigadores dos 11 trials os dados individuais, né, e juntou tudo isso num grande banco de dados, e isso foi analisado como se todos os participantes estivessem participando de um único estudo. São publicações que pegam um vasto período de tempo, né, todos estudos clínicos randomizados e controlados para intervenção medicamentosa, que tinham uma dessas 4 intervenções, bloqueio do sistema, uma ou mais, né, pelo menos uma dessas 4 intervenções. Bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ômega 3, esteroides ou imunossupressor. Então, eu vou colocar só os resultados em forma sumarizada, tem uma série de detalhes, é um estudo bem robusto, mas o que eles queriam avaliar, então, era se a mudança da proteinúria do baseline para 6 meses, né, com média de 5 a 12 meses, impactava nesses desfechos clínicos. Dobrar a creatinina, evoluir para doença renal crônica em estágio terminal ou morte. Eram pacientes que tinham como proteinúria basal 1,8 grama em urinas de 24 horas, doença renal crônica em estágio 2, em média, com um tempo de acompanhamento de 4,8 anos, e 15% dos pacientes incluídos tiveram esse desfecho. Né, esse desfecho é um desses desfechos. Então, o que foi analisado? Associação entre alterações precoces na proteinúria, ou seja, até 9 meses, podendo ir até 12 meses, e desfecho clínico em nível individual, proporção do efeito de tratamento nos desfechos clínicos explicado pela mudança da proteinúria, e a associação entre o efeito do tratamento na mudança da proteinúria e no desfecho. Então, uma forma bem interessante de resumir esse dado é esse gráfico aqui que eu vou tentar detalhar para vocês. Então, esse é um gráfico que aqui na coordenada Y, no eixo Y, o que a gente tem é o efeito do tratamento na definição do desfecho clínico. Lembrando que o desfecho clínico é dobrar a creatinina, doença renal crônica em estágio terminal e óbito, né? E isso aqui é um risco proporcional, né? Quer dizer, são eventos acumulados ao longo do tempo que vai dando a ideia do risco. Então, leva em consideração não apenas a probabilidade, mas a mudança dessa probabilidade ao longo do tempo. Quanto maior for esse número, maior a probabilidade, né? E acima de 1 é uma probabilidade do desfecho acontecer, abaixo de 1 é uma probabilidade do desfecho não acontecer. E aqui, no eixo X, o que a gente tem é o efeito do tratamento na proteinúria, né? Então, lembrando que eles saíam de 1,8 e eles tinham a opção de manter aqui ou de reduzir a proteinúria. Então, o ideal, por exemplo, é que o resultado tivesse aqui, né? Ou seja, uma baita redução de proteinúria geraria uma baita redução de risco. E esses círculos são os estudos, né, os principais estudos. Em vermelho aqui são estudos que a principal investigação era bloqueio do sistema renina-angiotensina, em amarelo, ômega 3, em verde, uso de imunossupressão, e aí nós estamos falando imunossupressor que não esteroide, e em esse roxinho aqui, o uso de esteroide. Então, o que a gente vê aqui? Primeira coisa, o que a gente vê é que houve, independente do tratamento utilizado, houve uma relação linear, que é essa reta aqui, ó, uma relação linear entre redução de proteinúria e redução de risco. Então, quanto maior a redução de proteinúria, maior a redução de risco. Isso é dado por essa reta, né? Isso foi uma relação de 0,91. Quanto mais próximo de 1, mais perfeita, mais óbvia é essa relação. E o que se viu foi o seguinte, que houve um slope do risco relativo de 2,1. O que quer dizer isso? Para cada ponto que se caía na proteinúria, havia
um aumento na probabilidade, uma redução, no caso, né, na probabilidade desse desfecho acontecer de 2 vezes. Isso definiu claramente que no curso do tratamento, qualquer ele que fosse, se o paciente alcançasse redução de proteinúria, ele ia ter benefício em termos de desfecho renal, inclusive combinado com óbito. Mas há também o desfecho, o resultado individual. Então, as únicas estratégias que alcançaram efeito positivo são aquelas que estão nesse quadrante aqui, onde há redução de proteinúria com redução de risco. E claramente, isso foi dado com o uso de esteroide e pelo menos 2 estudos bem importantes aqui, com bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, depois da terapia de suporte, isso aqui talvez seja aquela terapia que a gente possa avançar, né, que é o uso de esteroide, tendo em vista que isso aqui faz parte da terapia de suporte. O efeito do ômega 3, ele é questionável. Então, eu vou passar isso aqui um pouquinho, que foi um pouco do que eu acabei de explicar. Além desse controle da proteinúria, do benefício em se controlar a proteinúria, demonstrar como benefício em desfecho clínico, o controle da pressão também melhora desfecho clínico. Então, é interessante observar que a maioria dos estudos avalia a variável hipertensão no momento da biópsia, mas nos interessa o controle da pressão ao longo do acompanhamento. E esse foi um estudo que foi avaliar isso, é um estudo bem interessante, é um estudo relativamente antigo, mas que os dados foram atualizados em 2010, com mais de 1.600 pacientes. Eu até mostrei alguns dados demográficos desse estudo, e o que se viu aqui, ó, é que a presença de hipertensão, né, pressão acima de 140/90 no baseline, estava associado ao aumento de risco, inclusive de forma independente de risco de predição de doença renal crônica em estágio terminal e redução de taxa de filtração glomerular para mais de 50%. Entretanto, quando os autores foram avaliar o efeito da variação de pressão ao longo do tempo, através de uma medida bem interessante, que é a divisão da área sobre a curva dos pontos da pressão arterial média pelo acompanhamento, esse gráfico aqui é de proteinúria, mas a mesma coisa foi feito com pressão arterial média, então eles colocavam os pontos de pressão arterial média ao longo do tempo, calculavam a área sobre a curva e dividia isso pelo tempo de acompanhamento. Então, esse score, quer dizer, área sobre a curva de pressão arterial média, que é esse aqui, ó, dividido pelo tempo de acompanhamento em análise ajustável, mostrava que para cada ponto desse score, cada ponto a mais desse score, ou seja, uma pressão arterial mais alta, aumentava em 3% a probabilidade desses desfechos relacionados à perda de função renal. Então, além do controle da proteinúria, você montar uma linha de cuidado para controlar a pressão de forma agressiva também melhora desfecho. E daí, para finalizar, nós vamos falar, além da terapia de suporte, né, do uso de corticoide e, eventualmente, de imunossupressores. Então, chegou na decisão mais difícil se a gente vai utilizar corticoide ou vai imunossuprimir ou não o paciente. Trago mais dúvidas do que certezas, né? O uso de corticoide vem de muitos anos, né? São estudos tradicionais, há estudos que são prévios a esses aqui, mas o estudo mais clássico, talvez, seja o esquema de POSI, é um estudo bem interessante, que usava um desenho que eu não sei da cabeça de quem saiu, mas pacientes utilizavam meio miligrama por quilo de prednisona por 6 meses e nos meses ímpares tomavam a pulsoterapia de metilprednisolona, e o critério de inclusão aqui eram pacientes com proteinúria acima de 1 grama, e isso mostrava redução de desfecho renal. Houve depois variações, né, esquemas variados. Entretanto, talvez a evidência mais recente que a gente tem vem do estudo STOP-IgA, é um estudo multicêntrico alemão, né, ele é mais recente do que esses 3, avaliou desfecho de 3 anos, ele é desenhado em 2 fases, né, é uma fase que os coordenadores de estudo clínico gostam de chamar de run-in, mas eu gosto de chamar em nefropatia pela IgA nada mais do que de terapia de suporte, controle de pressão, redução de dislipidemia, e depois de um tempo em terapia de suporte, os pacientes eram randomizados para receber imunossupressão ou não. Quem eram os pacientes randomizados? Aqueles que persistiam proteinúria, aqueles que tinham uma taxa de filtração glomerular acima de 30, abaixo de 30 era excluído,
né? E aqueles pacientes que tinham uma perda de função renal importante no período de terapia de controle, de terapia de suporte. Então, ó, só para observar aqui, eles saem de um uso médio de 2 drogas antihipertensivas para 3, né? Mas se a gente for olhar aqui, ó, 95% dos pacientes estavam utilizando bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Isso é o que a gente chama de terapia de suporte, né? Mais da metade estava utilizando estatina, e depois esses pacientes eram divididos, então, na manutenção da terapia de suporte ou terapia de suporte mais imunossupressão, né? Eu queria chamar a atenção que, do ponto de vista dos alvos terapêuticos, 34%, um terço dos pacientes tiveram resposta só com a terapia de suporte. Poderia ter parado aqui, ó, controle de pressão adequado, teve uma redução razoável de proteinúria, né? Foi para 1, idealmente isso deveria ficar abaixo de 0,75, caiu o colesterol, mesmo assim eles foram randomizados. Então, aqueles pacientes que tinham a taxa de filtração glomerular acima de 60 tomavam o esquema POSI, um pouquinho adaptado, porque não era prednisona diário, era prednisolona a cada 2 dias, e aqueles com taxa de filtração glomerular abaixo de 60, ciclofosfamida e prednisona, né? E o grupo controle só terapia de suporte, desfechos de função renal, ou seja, redução de filtração, redução de proteinúria completa, né? Uma perda mínima de função renal em 3 anos, né? Ou uma perda leve de função renal. E uma série de desfechos secundários que eu não vou detalhar para não me alongar. Então, o que que se viu? O que se viu foi que o uso de imunossupressão foi favorável, né? Quer dizer, os pacientes que utilizaram terapia imunossupressora, eles tiveram uma. Desculpa, o uso da terapia de imunossupressão não diminuiu o risco do desfecho, pelo contrário, né, aumentou o desfecho, né, Desculpa, gente, aqui está invertido. É 17 contra 5. O uso de terapia supressora, ela foi benéfica para o desfecho, reduziu a probabilidade de desfecho. Entretanto, quando se foi avaliado o desfecho, redução de filtração glomerular maior do que 15 ml por minuto, não houve diferença. Então, do ponto de vista de eficácia, a terapia de suporte associada à imunossupressão foi melhor. Então, houve um perfil de melhor resposta à terapia de suporte. Entretanto, quando se avaliou eventos adversos, ou seja, critérios de segurança, houve uma predominância de eventos adversos, especialmente infecciosos, no tratamento associado à imunossupressão. Por conta disso, o que se concluiu foi que houve um desempenho favorável à imunossupressão quanto à incidência de remissão completa, né? Então, se obteve remissão completa em 17%, era isso que estava lá, que eu acabei me confundindo um pouco na hora de mostrar para vocês. Remissão completa foi alcançada em 17% dos pacientes que receberam imunossupressão contra 5% daqueles indivíduos que não receberam. Então, a probabilidade de alcançar remissão completa foi 5 vezes maior nos pacientes que receberam imunossupressão. Não houve diferença no decaimento da taxa de filtração glomerular. Lembrar que um terço dos pacientes tiveram resposta só ao tratamento de suporte, mas apesar dessa diferença ter sido estatística, apenas 17% dos pacientes que receberam imunossupressão tiveram remissão completa, pagando um preço alto que foi a quebra um pouco de segurança. Existe uma evidência mais recente em relação ao uso do esteroide, que é o estudo Testing, eu já estou finalizando. Esse é um estudo clínico controlado e randomizado, que comparou metilprednisolona com placebo, nessa dose de metilprednisolona, né, em torno de 0,6 a 8 miligramas por quilo por 2 meses, seguindo de uma redução de 8 miligramas por mês, num período aí entre 6 a 8 meses, e avaliou o acompanhamento em 5 anos. Também teve um período de terapia de suporte. O desfecho primário foi a primeira ocorrência de redução de 40% de taxa de filtração glomerular em relação ao baseline, doença renal crônica em estágio terminal ou morte, né? Foi calculado que era necessário 750 pacientes nesse estudo para observar uma redução de 30% no desfecho primário, só que esse estudo foi interrompido com 262 pacientes também por falha de segurança, né?
só para mostrar os resultados. Então, quando se avaliou a sobrevida livre do desfecho, então 40% de redução de filtração glomerular, doença renal crônica estágio terminal e morte, né? Essa é uma curva de sobrevida livre, ou seja, quanto mais próximo do eixo X, pior é o resultado. Então, realmente, placebo foi pior do que metilprednisolona. Então, o uso do corticoide diminuiu em 63% a probabilidade desses desfechos ao final de 3 anos. Houve uma melhor conservação de filtração glomerular ao final de 3 anos com o uso da metilprednisolona. Né? A mesma coisa se vê em relação à proteinúria, né? Houve uma redução significativa da proteinúria quando se utilizou a metilprednisolona. Entretanto, houve um perfil ruim de segurança, né? Aqui a sobrevida livre do primeiro evento adverso grave, e aqui de novo o principal foi infecção, e houve um aumento de 4,6 vezes dessa probabilidade quando se utilizou a metilprednisolona, e por isso que o estudo foi interrompido. E isso aconteceu especialmente nos pacientes que tinham uma taxa de filtração glomerular inicial mais baixa e com idade um pouco mais avançada. Então, a mensagem mais importante do ponto de vista do tratamento é que se o paciente tem uma proteinúria acima de 1 grama, a despeito de tratamento de suporte otimizado por 3 meses, 3 a 6 meses, que é controle de pressão, doses máximas toleráveis de bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, mudança de estilo de vida, avaliação de risco cardiovascular, e aqui a gente já pode acrescentar, e eu vou deixar isso para discussão, uso de inibidores da SGLT2, o que você precisa levar em consideração, baseado nos dados do testing, é se o paciente tem uma função renal relativamente bem preservada ou não. Então, se esse paciente, por exemplo, tem uma taxa de filtração glomerular baixa, esqueça a imunossupressão, maximiza a terapia de suporte e reduz a progressão de evolução para perda completa de função renal. Se esse paciente tem uma função relativamente bem preservada, né, estratifica risco de toxicidade, especialmente idade avançada, pensa direitinho entre 30 e 50, síndrome metabólica, obesidade, infecção latente, e daí decide junto com o paciente se ele deve utilizar corticoide, especialmente se a relação risco-benefício for aceitável. Imunossupressão, ela só tem sido utilizada pelos chineses. E, entre os japoneses, há evidência mostrando que a tonsilectomia deve ser indicada. Então, para concluir, eu avancei um pouquinho nos 40 minutos, eu peço desculpa. É a glomerulonefrite mais comum em todo mundo, tem apresentações clínicas variáveis, o diagnóstico deve ser realizado apenas por biópsia renal, a classificação histológica deve ser utilizada para todos, logo no diagnóstico, o tratamento de suporte consiste em controle rigoroso de pressão e redução de proteinúria com bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente pode discutir aqui as glifosinas. O uso de corticoide pode ser considerado em pacientes com taxa de filtração glomerular inicialmente preservada, e o benefício da imunossupressão é incerta, especialmente por falha de segurança. Era isso que eu tinha para compartilhar com você.